Minha irmã e eu acabamos nos casando com lobisomens gêmeos. Ela ficou com o mais forte, o herdeiro da alcateia, mas ele era frio, distante e sempre descontava as frustrações nela. Ela vivia pisando em ovos. Eu, por outro lado, acabei com o gêmeo pálido e doente. Mas Liam era doce, atencioso e, em segredo, um gênio. Ele usou a inteligência para subir ao poder e se tornar o líder da alcateia. Minha irmã ficou tão enciumada que tentou me destruir. Então eu acordei. Estávamos de volta à cerimônia de escolha, aquela onde decidíamos com quem nos casaríamos. Minha irmã praticamente pulou em cima de Liam. Eu apenas sorri. Será que ela realmente achava que ele era um prêmio? A vovó Loba, matriarca da alcateia da Floresta Negra, apresentou os gêmeos, Liam e Ethan Blackwood, para mim e para minha irmã. Esses são meus netos. Escolham, meninas. Eu encarei Ethan e Liam Blackwood bem na minha frente. Não era um sonho. Ethan, o mais velho, era forte como uma muralha. Já Liam, o menino de ouro, tinha um problema cardíaco desde o nascimento e sempre tomava remédios. Era real. Eu estava de volta ao dia em que escolhemos nossos maridos lobisomens. Minha irmã, Brittany, agarrou a mão de Liam com olhos brilhando. Liam, querido, vou ser sua esposa, disse, lançando-me um olhar vitorioso. Eu entendi. Ela também lembrava de tudo. A empresa da nossa família, Altorne Enterprises, fazia negócios com a alcateia Blackwood havia gerações. Por isso, fomos mandadas para nos casar com os herdeiros. Na outra vida, Brittany ouviu dizer que Ethan era o herdeiro, o macho alfa, e quis ser rainha da alcateia. Então, agarrou Ethan. Mas ele não acreditava em romance e detestava drama. Ela passou a vida tentando conquistar sua aprovação, sempre em vão. Eu fiquei com Liam, que me tratava com carinho, me levava para sair, me enchia de presentes e me fazia sentir a única mulher do mundo. Ele até superou Ethan e assumiu o comando da alcateia. Eu era a primeira dama dos lobisomens, tomando todas as decisões. Brittany não suportava. Invadiu meu quarto para sabotar tudo. Nunca vou esquecer o olhar dela. Scarlett, você acha que é especial agora que casou com o Alpha? Eu vou tirar tudo de você. Com minhas últimas forças, lutei. E de repente, eu estava de volta, no momento da escolha. Ao vê-la agarrada a Liam, eu sabia, minha nova vida estava prestes a começar. E ninguém mais me manipularia. O casamento foi duplo. Liam não saía do lado de Brittany, segurava sua cauda do vestido, arrumava seu cabelo. Ethan parecia entediado, como se quisesse que tudo acabasse logo. Brittany me viu sozinha e veio até mim, puxando Liam. Scarlett, querida, você precisa saber como manter um homem feliz ou não vai sobreviver nessa alcateia. Eu olhei para Liam. Ele admirava Brittany com intensidade. Notei um anel de promessa prateado em seu polegar. Meu coração acelerou. Forcei um sorriso. Eu sei me cuidar. Me virei e fui embora. Mesmo sabendo que era o passado, meu corpo tremia. Brittany achava que tinha ganhado na loteria, mas não conhecia o verdadeiro Liam. Eu preferia arriscar com Ethan. E, dessa vez, ela estava me dando exatamente o que eu queria. Naquela noite, vesti uma camisola de renda vermelha. Ethan estava deitado na cama, olhos fechados, com a cauda preta de lobo repousando ao lado. A cauda de um lobisomem é extremamente sensível. Eles não deixam qualquer um tocá-la. Respirei fundo e me aproximei. Toquei a cauda com cuidado, mas ele me empurrou. O que você acha que está fazendo? Disse irritado. Ethan, é nossa noite de núpcias. Tentei soar calma. Por dentro, estava frustrada. Eu estava tentando. Ele não. E daí? Respondeu, seco. Não estou interessado. Se quer paz, fique quieta. Concordei com a cabeça. Dei um passo para trás. Ethan tinha cicatrizes profundas. No passado, Brittany tentou forçar uma conexão e só foi rejeitada. Eu não repetiria o erro. Dormi no sofá naquela noite, dando espaço a ele. Na manhã seguinte, Ethan me acordou batendo na porta do banheiro. Preciso me arrumar. Desculpa. Respondi, saindo rápido. Ele se vestiu e saiu sem dizer uma palavra. Fui atrás. Ethan, meus pais nos convidaram para jantar hoje. Você deveria ir comigo. Ele franziu a testa. Não pode ir sozinha? Toquei sua testa suavemente. Não franze a testa. Dá azar. Ele pareceu surpreso. Tudo bem se eu for sozinha. Mas na minha família, se o marido não acompanha a esposa no dia seguinte ao casamento, surgem boatos. Ele suspirou e disse, tá bom, eu vou. Pegou o casaco e saiu. Sorri. Eu estava aprendendo a lidar com ele. Mais tarde, vi Brittany e Liam no jardim. De mãos dadas, pareciam um casal de conto de fadas. Vai ver papai e mamãe, Scarlett? Perguntou Brittany. Ethan vai me encontrar lá, respondi. Liam estreitou os olhos. Eu conhecia aquele olhar. Ele odiava ficar em segundo lugar. O ciúme o levou a cometer coisas horríveis na minha outra vida. Fui embora sem olhar para trás. À noite, Ethan e eu fomos os últimos a chegar.
Todos ficaram surpresos por ele ter vindo. Fiquei perto dele, mantendo a calma. Brittany estava no sofá com Liam, alimentando-o com uvas como se fossem da realeza. De repente, ela se virou para mim. Será que a Scarlett dormiu com o Ethan na noite de núpcias? O tom era provocador. Antes que eu respondesse, Ethan falou frio. Uma esposa Blackwood não fala assim em público. Liam, controle sua esposa. Liam cerrou os dentes e assentiu. Sim, irmão. Levou Brittany embora. Ethan saiu do cômodo e fui atrás, tentando não rir. Todos diziam que ele me defendeu. Mas eu sabia a verdade. Ele estava protegendo o nome da família. Peguei um táxi para casa. Brittany estava na sala, passando pomada no braço. A pele estava irritada. Ela escondeu rápido. Liam foi tão doce hoje. Disse que vai me amar para sempre. Apenas assenti. Ela não percebia que estava revivendo minha antiga vida, com toda a dor. Ethan chegou tarde. Eu ainda estava no sofá. Não disse uma palavra. Foi direto para a cama. Eu o entendia melhor agora. Ele tinha medo de confiar. Mantinha todos afastados para não se machucar. Da outra vez, li livros sobre pessoas assim. Agora, usaria aquele conhecimento para fazer diferente. Preparei uma sopa especial com ervas calmantes e levei até ele. Ethan, você teve um dia longo. Beba isso para relaxar. Ele me ignorou e se transformou em um lobo negro, enrolando-se na cama. Não insisti. Se não for beber agora, eu guardo para depois. Ele não reagiu. Sentei ao lado. Sei que não sou importante para você, sussurrei. Mas sou sua esposa. Nesse momento, ele voltou à forma humana e bebeu a sopa em silêncio. Sorri e acariciei sua cauda com delicadeza. Ethan, posso dormir com você esta noite? Não, murmurou, afastando minha mão. Voltei ao sofá sem reclamar. Na manhã seguinte, preparei a sopa de novo. Ele bebeu sem dizer nada. Aos poucos, começou a se acalmar. Ainda falava pouco, mas eu sentia a mudança. Desta vez, eu mudaria tudo. Não com força. Com paciência. Porque eu já tinha vivido o pesadelo. E agora, eu tinha uma segunda chance. Os dias após o casamento passavam como névoa, lentos, confusos, cada momento carregado de silêncios. Ethan e eu entramos numa rotina. Ou melhor, eu me adaptava para não perturbar a delicadeza ao redor dele. Ele falava pouco, comia menos e passava a maior parte do tempo patrulhando o norte com os sentinelas da alcateia. No começo, achei que era para me evitar. Mas, com o tempo, entendi que era lealdade, uma devoção à alcateia mais forte que qualquer casamento. Eu não estava acostumada a ser ignorada. Na minha vida anterior, Liam me cercava de atenção, flores pela manhã, café na cama, bilhetes nos sapatos. Mas tudo tinha um preço. O amor dele era encenação. Quando a máscara caía, revelava controle, não carinho. Ethan era diferente. Silencioso. Intenso. Mas honesto. Comecei com gestos pequenos. Organizei o armário, dobrei as roupas de patrulha como soldados gostam. Separei seu chá favorito, raiz amarga com folha de cedro, algo que só uma esposa atenta saberia. Não cobrei. Não pedi elogios. Apenas existi ao lado dele. Acho que era a única maneira de me aproximar de alguém como Ethan. Uma manhã, vi que ele hesitou na porta. Tocava a maçaneta, mas não girava. Quer que eu transe o cabelo antes da patrulha? Perguntei, casualmente, sem encará-lo. Ele não respondeu. Mas também não saiu. Caminhei até ele, peguei o cordão de couro ao lado da porta e comecei a trançar seu cabelo preto. Ele não recuou. Nem rosnou. Quando terminei, dei um passo atrás. Pronto, disse. Ele assentiu uma vez e saiu. Não era muito, mas era mais do que recebi dele na primeira vez. E isso significava algo. Naquela noite, o conselho da alcateia se reuniu. Eu não fui convidada. Fêmeas casadas só ganhavam voz após gerar um herdeiro. Fiquei em casa, observando o fogo dançar. Quando Ethan voltou, estava mais tenso do que o normal. Você está irritado, disse baixinho. Ele não respondeu, mas seus ombros estavam rígidos e o maxilar, travado. Tirou o casaco e o jogou no chão. Querem que o Liam volte a ser meu segundo. Foi a primeira frase inteira que me disse o dia todo. Pensei que você o tivesse rebaixado, falei, cautelosa. Rebaixei. Mas o conselho diz que ele é mais apresentável. Ri. Apresentável. O Liam pode ser muitas coisas, mas leal não é uma delas. Eles acham que ele faz a alcateia parecer mais forte. Ethan disse, sentando-se na beira da cama. E você? Perguntei. Ele me lançou um olhar indecifrável. Eu não confio nele. Não mais. Então diga não. Não é tão simples assim. Sentei-me ao lado dele em silêncio. Depois de um longo tempo, ele sussurrou. Eles acham que eu sou frio demais. Sorri. Você é mesmo. Ele me encarou, quase ofendido. Continuei. Mas ser frio não significa ser fraco. Significa ser preciso. Controlado. Eles vão perceber isso. Eventualmente. Ele não respondeu, mas o canto da boca se moveu levemente. Um instante depois, deitou-se, ainda humano, exausto. Levantei-me, peguei o cobertor fino do sofá e o cobri com cuidado.
Obrigado, murmurou, de olhos fechados. Foi a primeira vez que ele me disse essas palavras. E meu coração quase explodiu. No dia seguinte, Brittany apareceu batendo a porta. Entrou na minha casa como se fosse dona do lugar, usando botas de grife e carregando uma cesta de frutas frescas, como se fossemos vizinhas íntimas. Mas os olhos dela estavam afiados, calculistas. Só queria saber como você está, mana. Você parece cansada. Sorri educadamente. Ocupada. Mas bem, ela passeava pelo cômodo como um gato. Liam vai me levar ao baile da lua de primavera na semana que vem. Dizem que é o evento mais importante do ano. Que ótimo, respondi, tomando meu chá. Você deveria usar verde. É sua melhor cor. A mandíbula dela se contraiu. Ela odiava quando eu não mordia a isca. E você? Acha que o Ita vai sequer aparecer? Ele vai, respondi com confiança. Estaremos lá juntos. Ela piscou, surpresa. Você acha que isso te faz digna de ser alfa? Me levantei. Brittany, eu já era. Ela não demorou a ir embora depois disso. Ethan concordou em ir ao baile, embora estivesse claramente contrariado. Escolhi um vestido azul marinho com costuras prateadas que combinavam com o uniforme dele. Ele não comentou, mas quando me ofereceu o braço antes de entrarmos no salão, eu soube que ele tinha notado. Lá dentro, era um mar de lobisomens e humanos, todos reunidos sob imensos lustres de cristal. Brittany fazia questão de girar nos braços de Liam, sua risada ecoando pelo salão. Olhava para nós mais de uma vez, e cada vez que eu a flagrava, retribuía com um sorriso doce e firme. Você está fazendo isso por aparências, murmurou Ethan, encostando-se a mim enquanto dançávamos. Não, respondi suavemente. Estou fazendo isso por você. Ele piscou, sem saber o que dizer. A música seguinte começou, e continuamos a dançar. No meio da noite, pedi licença e fui até a varanda. O ar frio foi um alívio. Eu precisava respirar. Liam me encontrou lá. Você está linda esta noite, disse, com aquele tom sedutor. Não me virei. E você está tão perigoso quanto eu me lembrava. Ele se aproximou. Sente falta disso, Scarlett? Da atenção. Do poder. Não, respondi. Sinto falta da paz. E você nunca foi paz. Ele riu. Você acha que o Ethan vai te dar isso? Eventualmente. Você está se desperdiçando com ele. Deveria estar com alguém que te fizesse brilhar. Virei-me para encará-lo. Essa é a diferença, Liam. Você queria que eu brilhasse, para refletir em você. Ethan não precisa de holofote. Ele precisa de verdade. Ele me encarou, as narinas se dilatando. E eu me afastei. Depois do baile, Ethan não falou comigo por 2 dias. Tive medo de ter ultrapassado algum limite. Mas na terceira noite, ele entrou na cozinha enquanto eu cozinhava. Aquele vestido, disse de repente. Ficou bem em você. Sorri. Obrigada. Ele se sentou, observando enquanto eu mexia a sopa. Quando levei um prato até ele, me olhou nos olhos. Liam te disse alguma coisa? Sim, respondi. Mas não importa. Ele ponderou por um momento. Eu não sou bom nisso. Relacionamentos. Eu sei. Não quero uma rainha. Quero silêncio. Então você vai me amar, disse. As sobrancelhas dele se ergueram. Não preciso de um trono. Só de um lugar ao seu lado. Ele não sorriu, mas assentiu. E quando levei a sopa à boca dele, ele bebeu sem protestar. Mais tarde, deitada no sofá, ouvi a voz dele. Scarlett. Sim. Se quiser, pode dormir na cama. Não me movi imediatamente. Deixei o silêncio se estender entre nós como uma ponte sendo construída, tijolo por tijolo. Então me levantei, caminhei até a cama e deitei ao lado dele, de frente para o teto. Ele não me tocou, mas também não me afastou. Progresso. Uma semana depois, Ethan voltou da patrulha com um corte profundo no braço. Corri até ele com o kit de primeiros socorros. Está tudo bem, disse. Deixa eu ajudar. Ele suspirou e sentou. Limpei o ferimento com cuidado. Enquanto enfaixava, vi algo nos olhos dele, cansaço, sim, mas também ternura. Você não tem medo de mim, sussurrou. Não, já tive, mas já vi o seu pior. E ficou, porque eu sei que o seu melhor vale a pena. A mão dele tocou a minha, só por um instante, mas foi o suficiente. Naquela noite, adormeci nos braços dele. Não como rainha, mas como parceira. E pela primeira vez em ambas as vidas, sonhei com paz. As semanas seguintes passaram como um sonho tenso. Olhares silenciosos. Passos suaves. Calor inesperado florescendo entre momentos frios. Eu sabia que Ethan ainda não estava apaixonado por mim. Mas ele já não me mantinha afastada, e isso significava mais do que flores ou gestos grandiosos. A guarda dele continuava erguida, sim, mas havia rachaduras. E por essas rachaduras, começava a entrar luz. Ele até deixava que eu trançasse seu cabelo antes das patrulhas matinais, sem reclamar. Ele não falava enquanto eu fazia, mas também não se afastava. Às vezes, eu o pegava olhando para mim pelo espelho, como se tentasse me decifrar. Numa manhã fria, notei que ele me observava de novo. O quê? Perguntei. Você é diferente. Diferente do quê? Dela, respondeu simplesmente. Parei. Quer dizer a Brittany. Ele assentiu devagar. E de todo mundo. Sorri de leve. Vou considerar isso um elogio. Ele se virou e me encarou de verdade. Eu não gosto de laços. Eu sei, mas acho que estou criando um. Prendi a respiração por um segundo. Com você, completou.
Foi o mais próximo de afeto que já ouvi de Ethan Blackwood. Não disse nada. Apenas alisei a gola da camisa dele e assenti, como se fosse algo comum, porque eu sabia que ele detestava drama. Mas por dentro, meu coração floresceu como fogo em campo seco. Na reunião da alcateia no fim de semana seguinte, algo estranho aconteceu. Liam chegou atrasado, sozinho. Onde está a Brittany? Perguntei quando ele se aproximou. Ele me deu um sorriso forçado. Não estava se sentindo bem. Mentiroso. Eu sentia o cheiro dela nele. Ela havia chorado. Também vi um hematoma leve perto do maxilar, garras, não uma luta com lobos rebeldes. Ela o havia atacado. Não senti pena. Senti déjà vu. Liam me encarou por mais tempo do que deveria. Você está radiante, disse. Acho que está gostando de ser a segunda dessa vez. Ergui uma sobrancelha. Ser amada me cai bem. Ele estreitou os olhos. Ethan apareceu atrás de mim. Algum problema? Liam recuou. De forma alguma, Alpha. A maneira como Ethan ficou tão próximo, com a mão apenas roçando levemente a minha, enviava uma mensagem silenciosa, minha. Em casa, encontrei Ethan ainda no escritório, tarde da noite. O cômodo estava pouco iluminado, apenas uma lâmpada pequena sobre a mesa. Papéis espalhados, mapas e escalas de patrulha todos marcados cuidadosamente com tinta vermelha. Você trabalha demais, disse suavemente. Alguém precisa fazer isso, respondeu ele. Caminhei até ele e coloquei uma xícara de chá quente ao seu lado. Você não precisa fazer tudo sozinho o tempo todo. Ele não me olhou. Você diz isso agora, murmurou. Quase depois? Quando ficar difícil? Quando ficar feio? Então eu ainda estarei aqui, respondi. Por que isso não é um conto de fadas, Ethan? Eu não me casei com você por uma fantasia. Me casei porque queria a verdade. Ele se recostou e me encarou, expressão indecifrável. Você é uma mulher estranha, Scarlett Hawthorne. Sorri. E você é um homem difícil. Algo dentro dele relaxou. E pela primeira vez, ele riu, baixo, contido, mas real. Foi por volta dessa época que comecei a notar mudanças na alcateia. Boatos. Relatórios de patrulha estranhos. Lobos das fronteiras sussurrando sobre movimentos na linha oeste. Contei para Ethan. Ele franziu a testa. Aquela área deveria estar limpa. Vamos aumentar as patrulhas. Liam se ofereceu. Ethan não parecia convencido, mas concordou. Apenas por algumas noites. Sob supervisão. Naquela noite, enquanto Ethan conversava com o Beta, resolvi sair para caminhar. Precisava de ar. Acabei indo até os jardins externos. Lá, sob a luz da lua, vi Brittany parada sozinha. Os braços cruzados sobre o corpo, o rosto mais magro, mais frágil. Não era a irmã polida que eu lembrava. Brittany, está tudo bem? Ela não respondeu. Apenas me encarou, amarga, diminuída. Ele te ama agora, não é? Quem? Ethan. Pisquei. Eu não sei. Sabe, sim. Ela virou o rosto, a voz trêmula. Liam disse que Ethan costumava rir quando eu tentava beijá-lo. Mas agora ele deixa você trançar o cabelo dele e beber seu chá idiota. O que você fez com ele? Engoli seco. Eu fui gentil. Só isso. Ela riu, amarga. Só isso. Esse é o seu segredo. Balancei a cabeça. Não. O segredo é, eu parei de tentar fazer alguém me amar. E comecei a entender quem eles realmente eram. O rosto de Brittany desmoronou. Eu nunca te odiei, até você fazê-lo escolher você, sem nem tentar. Isso não é amor, disse. É guerra. E eu terminei essa batalha. Virei as costas. Ela não me seguiu. Alguns dias depois, Ethan convocou uma reunião de emergência. As patrulhas da região oeste encontraram sinais de atividade rebelde, marcas profundas de garras, cheiros estranhos, terra revirada. Ele se dirigiu ao conselho com uma voz calma, porém gélida. Não estamos lidando com rebeldes comuns. A sala ficou em silêncio. Liam se levantou, os braços cruzados. Então o que você sugere, irmão? Sugiro que paremos de fingir que isso é normal. Alguém está manipulando esses lobos. Alguém com acesso interno. Murmúrios tomaram conta da câmara. Está sugerindo um traidor? Perguntou um dos anciãos. Ethan assentiu. Estou sugerindo que olhemos mais de perto, em casa. Todos os olhos se voltaram para Liam. Ele riu. Está acusando o próprio irmão? Estou fazendo perguntas, disse Ethan. E estou oferecendo respostas, retrucou Liam. Podem verificar meus movimentos. Meus registros de patrulha. Não fiz nada errado. Ethan nem piscou. Eu vou. Naquela noite, encontrei Ethan encarando as chamas da lareira em nosso quarto. Você acha que é ele? Perguntei suavemente. Eu não quero que seja, disse ele. Mas não posso ignorar os sinais. Sentei ao lado dele. Então não ignore. Mas não se destrua no processo. Ele me olhou. E se eu destruir a alcateia? Então você reconstrói, disse. Com a verdade. Ele assentiu devagar. Depois de um momento, segurou minha mão. Fica comigo esta noite, sussurrou. Sorri e me deitei ao lado dele na cama. Ele não se transformou em lobo. Não se virou. Ele me abraçou. Na manhã seguinte, o caos explodiu. Um dos sentinelas externos foi encontrado inconsciente. Brittany estava desaparecida. E Ethan recebeu uma mensagem esculpida nas árvores da floresta, 3 marcas de garras, cortadas profundamente, com um aviso: traga a garota ou a alcateia morre. Mas não sabíamos de qual garota estavam falando. Mas eu sabia. Era sobre mim.
Porque aquilo já não era mais sobre a alcateia. Era sobre vingança. E alguém, talvez até minha própria irmã, estava disposto a incendiar toda a floresta apenas para me ver sofrer. Mas desta vez, eu não era a garota que corria ou implorava. Eu era a garota que já tinha vivido tudo isso uma vez. E agora, eu estava pronta para lutar. O frio me atingiu primeiro. Antes do pânico. Antes do medo. Antes do grito afiado de comando de Ethan fazer toda a propriedade dos Blackwood entrar em alerta. 3 marcas de garras nas árvores. Uma assinatura que só alguém de dentro da alcateia reconheceria. Alguém querendo tornar tudo pessoal. Alguém querendo sangue. Ou vantagem. Eu estava parada diante da janela do nosso quarto, observando a floresta além da colina. Silenciosa. Respirando. Como se não tivesse acabado de declarar guerra. Ethan andava de um lado para o outro atrás de mim, os instintos de lobo transbordando na voz. Levaram a Brittany. Ou ela fugiu. De qualquer forma, eles querem você. Não me virei. Então acham que eu ainda sou a fraca. Ele parou de andar. Você não é. Finalmente olhei para ele. Você acredita em mim? Ele assentiu uma vez, lentamente. Confio nos meus instintos. E eles confiam em você. Aquilo foi mais do que recebi de Liam. Mais do que recebi dos meus próprios pais. Mais até do que recebi da própria Brittany. Cruzei o quarto, abri a gaveta e tirei a adaga de madeira de ferro, envolta num tecido de veludo. Ethan arqueou a sobrancelha. Onde conseguiu isso? Na minha vida passada, disse em voz baixa, você me deu isso. Bem antes da batalha final. Bem antes de tudo queimar. Ele piscou. Scarlett, você lembra até esse ponto. Lembro o suficiente. Ele se aproximou. Então me diga como terminou. Encarei seu olhar. Você morreu. Me protegendo. E Liam? Liam deixou isso acontecer. O silêncio caiu no quarto, interrompido apenas pelos uivos distantes dos guardas se reunindo. Ethan assentiu lentamente, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Então não vamos deixar a história se repetir. Uma reunião de emergência foi convocada. Anciãos. Guerreiros. Sentinelas. Ethan estava à frente da longa mesa de carvalho, com Rovan, seu beta, de um lado e eu do outro. Os rebeldes querem Scarlett, anunciou Ethan. Nós não vamos entregá-la. Um dos anciãos tossiu. Com todo respeito, Alpha, essa ameaça não se parece com nada que já enfrentamos. Eles ultrapassaram os limites de proteção, emboscaram um sentinela e deixaram uma mensagem dentro do território Blackwood. Isso é pessoal. Rovan avançou. Já começamos o rastreamento. Ainda sem trilha de cheiro. Mas tiveram ajuda. Provavelmente de dentro. Todos os olhares se voltaram para a cadeira vazia de Liam. Onde está seu irmão? Alguém perguntou. Ethan não vacilou. Desaparecido. Essa única palavra espalhou desconfiança por toda a sala. Falei pela primeira vez. Eles me querem porque acham que estou desprotegida. Estão errados. Ethan assentiu. Vamos reforçar as cristas norte e oeste. Ninguém entra ou sai sem autorização. E eu mesmo liderarei a caçada. Alpha, começou Rovan. Ethan o cortou. Sem debates. Essa luta também é minha. E assim, a guerra retornou ao solo Blackwood. Mais tarde naquela noite, encontrei Ethan do lado de fora, afiando a lâmina sob o luar. Sua forma de lobo tremeluzia sob a pele, como se estivesse prestes a se transformar. Você não está dormindo, disse. Nem você, respondeu ele, sem olhar. Sentei-me ao seu lado, no banco de pedra. Acha que Brittany está com eles? Ele hesitou. Sim. Essa resposta doeu mais do que eu esperava. Ela era minha irmã, murmurei. Eu sei. Ela me odiava por ter ficado com o Liam. Mas ela nunca entendeu. Ele nunca foi meu, de verdade. Era veneno embrulhado em ouro. Ela não enxerga isso. E nunca vai. Engoli em seco. Ela acha que isso é um jogo. Ethan virou-se para mim. Não é. Não. Era guerra. Uma guerra que minha irmã escolheu. E eu era o prêmio. Ou a isca. No dia seguinte, Ethan reuniu seu time de ataque. Rovan, 2 rastreadores de elite. E eu. Eu vou com vocês, disse. Não. Cruzei os braços. Você vai precisar de mim para detectar a armadilha. Eu já passei por isso, Ethan. Eu sei como termina. Ele me encarou por um longo momento. Então, finalmente, disse. Fique perto. Nos movemos antes do amanhecer. A floresta estava errada. Até os pássaros estavam em silêncio. O território Blackwood sempre foi selvagem, mas aquele silêncio era artificial. Feito de medo. Rastejamos entre espinhos e sombras até encontrarmos a clareira. A mensagem estava queimada no chão. Uma irmã parte. Uma irmã sangra. Ao lado, um pedaço do véu de Brittany. Ela está viva, sussurrei. Por enquanto, disse Ethan com pesar. O nariz de Rovan se mexeu. Cheiros, 3. Talvez 4. Um deles é Liam. Eu não senti choque. Só confirmação. Ajoelhei perto da mensagem queimada, tocando a terra. Era recente. Eles estavam próximos. Observando. Precisamos atraí-los, falei. Ethan assentiu. É isso que eles querem. Isolar você. Separar a gente. Levantei-me. Então vamos inverter a armadilha. Não voltamos para casa naquela noite. Acampamos perto da Ravina das Cinzas, onde as alcateias rebeldes costumavam se esconder durante as guerras de fronteira. Ethan e eu fizemos o primeiro turno. O fogo crepitava entre nós. Não consigo parar de pensar naquele dia, murmurou. Olhei para ele.
O dia em que você se casou com o Liam. Você usava uma corrente prateada na cintura. Sempre me perguntei o que aquilo significava. Era da minha mãe, respondi. Ela disse que me protegeria de me apaixonar pelo homem errado. Ethan soltou o ar lentamente. Funcionou. Não, sorri. Mas me levou até o certo, no fim. Ele encarou o fogo por muito tempo. Então, baixinho, disse. Scarlett, se eu não voltar. Não, cortei. Você vai. Ou se eu não. Segurei sua mão. Então eu irei atrás de você. E, pela primeira vez, ele me beijou. Sem hesitação. Sem medo. Apenas um beijo silencioso, de pertencimento, sob as estrelas frias. Fomos emboscados ao amanhecer. Os rebeldes não atacaram como animais selvagens. Eram estratégicos. Coordenados. Alguém os treinou. Lutamos com força. Rovan derrubou 2 antes de ser arrastado para dentro da floresta. Ethan estava em forma de lobo completa, rasgando inimigos como fumaça e trovão. E então eu o vi. Liam. Na beira da batalha. Observando. Covarde. Corri atrás dele pela mata. Nem pensei. Só corri. Ele se virou quando percebeu que eu o seguia. Você realmente acha que Ethan pode te proteger para sempre? Rosnou. Não, respondi. Mas agora eu posso me proteger. Avancei, lâmina em punho. Ele bloqueou, mas não foi rápido o suficiente. Cortei seu ombro, não fundo, mas o bastante para fazê-lo sangrar. Você me usou, rosnei. Destruiu a Brittany. Traiu a própria Alcateia. Ele riu. E mesmo assim, ainda quer me ver morto. Dei um passo à frente. Não, Liam. Eu quero que você viva. Quero que veja tudo que perdeu. Essa é uma punição melhor do que a morte. Ele rosnou, e por um momento achei que fosse se transformar. Mas então, se virou e desapareceu na mata. Covarde. De novo. Quando voltei para o campo de batalha, Ethan estava me procurando. Ele correu até mim, os olhos arregalados, sangue escorrendo pela bochecha. Você está sangrando, disse ele. Não é meu sangue, sussurrei, desabando em seus braços. Ele me segurou com força, ofegante. Você é insana. E você ama isso, murmurei contra seu ombro. Ele não respondeu. Não precisava. Naquela noite, ficamos diante dos guerreiros restantes da Alcateia. Ethan declarou Liam como exilado. Um traidor. E Brittany, bem, ainda não a tínhamos encontrado. Mas ela havia feito sua escolha. A Alcateia escolheu Ethan. E Ethan escolheu a mim. Sem mais sombras. Sem mais segundas chances. Apenas a verdade. Apenas lobos. E a guerra estava longe de acabar. Mas, desta vez, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava reescrevendo a história. O salão do conselho estava mergulhado em silêncio. Denso como pedra, mais espesso que o cheiro de almíscar de lobo impregnado nas paredes. Ethan permanecia no centro, ombros retos, voz firme ao anunciar o veredito. Liam Blackwood, primogênito, ex-braço direito, antigo herdeiro, estava oficialmente destituído de posto, título e nome. Ele não pertence mais a esta Alcateia, declarou Ethan. Agora é um renegado. Ninguém aplaudiu. Ninguém comemorou. Exilar um irmão de sangue era o tipo de decisão que partia a alma de um alfa ao meio. Mas o conselho curvou a cabeça e aceitou o decreto. Por que Ethan não liderava apenas com força agora? Ele liderava com a verdade. E a verdade era feia. Mais tarde naquela noite, encontrei-o no alto da colina, olhando para a floresta onde Liam havia desaparecido. Eu devia ter percebido antes, disse ele. O jeito como ele sorria depois das patrulhas. A falsa preocupação. Ele vinha formando alianças nas sombras há meses. Assenti com a cabeça. Ele sempre planejou algo. Mesmo na minha vida passada, eu não soube até ser tarde demais. Você confiou nele. Nós dois confiamos. Ethan se virou para mim, os olhos brilhando levemente à luz da lua. E Brittany? Ela ainda está com ele. Eu sei disso. Você acha que ele está usando ela? Hesitei. Sim. E ela está permitindo. Ela vai se arrepender. Ela já se arrepende. Nos dias que se seguiram, Ethan dobrou as patrulhas nas fronteiras. A encosta oeste foi selada. Nenhum lobo cruzava sem sua autorização. E eu, a garota que antes vivia à sombra dourada de Liam, comecei a me mover entre a Alcateia como se pertencesse ali. Porque desta vez, eu pertencia. Treinava com as jovens lobas pela manhã. Ensinava-as a rastrear pelo cheiro e pelo som, não apenas pela visão. À noite, unia-me a Ethan na câmara de estratégias, ajudando a organizar mapas e escalas de movimento. E, aos poucos, a Alcateia começou a me ver como mais do que uma consorte. Mais do que uma esposa. Começaram a me ver como aluna. Então veio o aviso. Um lobo, mal respirando, cambaleou até o portão norte. Marcas de garras nos flancos, a garganta quase dilacerada. Eles estão se reunindo, ele arfou. Em costa oeste. Renegados. Dezenas. Talvez mais. Planejam atacar a vila. Meia-noite. Hoje. Não esperamos. Ethan se transformou ali mesmo, a pelagem negra explodindo de seu corpo como chamas sombreadas. Seu uivo sacudiu as árvores. O chamado para a guerra. Fiquei ao lado dele, espada em mãos. Quero ir com você, disse. Ele rosnou baixo, dividido. Você não é uma guerreira. Sou sua aluna. E me lembro de como isso termina. Ele voltou à forma humana, só por tempo suficiente para me encarar nos olhos. Desta vez, termina sob nossos termos.
Chegamos à encosta oeste logo após o anoitecer. Havia fogueiras. Não eram nossas. Os renegados haviam erguido tochas rústicas e barricadas improvisadas de ossos e madeira. Uivavam e circulavam, esperando. Em algum lugar entre eles, eu sabia que Liam e Brittany observavam. Planejando. Ethan estava à frente. Rovan e eu atrás dele. Esta é sua última chance, gritou Ethan. Vão embora agora e não os caçaremos. Risos ecoaram na escuridão. Liam surgiu das sombras, de peito nu, correntes prateadas pendendo dos pulsos como troféus. Ainda tentando negociar, irmãozinho, ainda se escondendo atrás dos outros. Liam, rebateu Ethan. Então Brittany também apareceu. Seus cabelos, outrora dourados, estavam embaraçados e sujos. Os olhos, selvagens. Scarlett, chamou ela. Desça. Ele vai te matar. Como da última vez. Dei um passo à frente. Você acha que eu morri daquela vez, Brittany? Eu não morri. Eu vivi. Vivi com a lembrança da sua traição. Com a dor do que você permitiu acontecer. Seus lábios tremiam. Eu o amava. Não, respondi. Você competia por ele. Usou o amor como arma. E agora, ele virou contra você. Liam ergueu o braço. Chega de conversa. Os renegados avançaram. A batalha foi um caos. Presas e aço. Pelos e fogo. Sangue sobre agulhas de pinheiro. Gritos engolidos pelo vento. Lutei ao lado de Rovan, lâminas rasgando a escuridão. Um renegado veio em minha direção, alto, com cicatrizes irregulares no focinho. Me abaixei, cortei para cima e rolei enquanto ele caía. Outro veio por trás, mas Rovan o derrubou antes que me alcançasse. Através da fumaça, vi Ethan em forma de lobo, rasgando inimigos, imparável. Até que parou de repente. Liam estava diante dele, transformado. Pelagem dourada, elegante e enorme. Maior do que eu lembrava. Seus olhos se encontraram. Então eles colidiram. Corri, desviando de corpos, lâminas e garras até alcançá-los. Liam tinha vantagem. Jogou Ethan contra uma rocha, dentes à mostra. Ethan revidou, mas não foi rápido o suficiente. Sangue escorria de seu flanco. Sempre o segundo filho, rosnou Liam. Sempre me seguindo. Ethan voltou à forma humana, ofegante. Eu não te seguia. Eu os protegia de você. Ergui minha espada. Afaste-se dele. Liam se virou, sorrindo de lado. Scarlett. Você realmente acha que pode me matar? Não preciso. Soltei a espada e tirei o frasco escondido no cinto. Acônito. Concentrado. Preparado em segredo com a curandeira. Você me envenenou uma vez, disse. Lembra? Eu quase morri. Liam estreitou os olhos. Desta vez, eu aprendi. E joguei o frasco aos seus pés. O vapor agiu rápido. Liam cambaleou para trás, tossindo, engasgando, caindo de joelhos. Ethan não hesitou. Um golpe final, garras no peito, e Liam caiu. Ainda respirando, mas derrotado. Brittany gritou do alto da colina. Me virei bem a tempo de vê-la correndo em nossa direção, a adaga em punho. Ela avançou contra Ethan. Interceptei. A lâmina cortou meu flanco, mas acertei um joelho em seu estômago e ela caiu na lama. Ficamos ali, ofegantes, encarando uma a outra. Você era minha irmã, sussurrei. Você tirou tudo de mim. Não, respondi. Eu conquistei o que você jogou fora. Ela chorou, mas não ofereci consolo. Algumas coisas não têm volta. Os renegados se dispersaram. Sem Liam, sem liderança, dissolveram-se como névoa. Os guerreiros Blackvood capturaram os feridos e os rendidos. Ethan ficou ao meu lado, camisa rasgada, rosto ensanguentado. Ele me olhou e, pela primeira vez em dias, sorriu. Você me salvou. Salvamos um ao outro. Ele tocou o ferimento em meu flanco. Você está sangrando. Estou bem. Não está. Ficarei. Ele se aproximou, encostando a testa na minha. Nunca mais vou deixar você lutar sozinha. E não vai precisar. Brittany foi levada à curandeira, acorrentada e em silêncio. Liam permaneceu inconsciente por horas. Quando finalmente acordou, Ethan estava ao lado de sua cama. Você não vai me matar, murmurou Liam. Não, respondeu Ethan. Você vai viver. Vai lembrar. Liam virou o rosto. Ethan completou. E nunca mais colocará os pés em nosso território. Naquela noite, Ethan queimou o nome de Liam dos registros da família. Não por ódio, mas por proteção. Pela alcateia. Pelo futuro. Por mim. Na manhã seguinte, fiquei na colina, olhando para a floresta que um dia tentou me engolir inteira. E sussurrei. Eu não tenho mais medo de você. O vento levou minhas palavras pelas árvores. Eu não era mais a garota na sombra. Eu era a Luna da alcateia Blackvood. E minha história não era mais sobre sobrevivência. Era sobre poder. E paz. A batalha havia terminado, mas o silêncio não era paz. Durante 3 dias após o exílio de Liam e a prisão de Brittany, a propriedade Blackvood permaneceu tensa. Lobos patrulhavam em pares. Os anciãos sussurravam. E Ethan mal dormia. Não se transformava. Não treinava. Nem sequer repreendia os sentinelas por atrasos. Ele apenas me observava. E eu observava. Ele esperava que a culpa o quebrasse. Mas eu não deixaria. Você fez o que precisava ser feito, disse a ele certa noite, sentada ao seu lado junto à lareira. Ainda o vejo, murmurou Ethan. Toda vez que fecho os olhos. Meu irmão. Acorrentado como um animal raivoso. Por causa das escolhas que fez. Encostei a cabeça em seu ombro. Você não o decepcionou.
Ele decepcionou a si mesmo. Ele não respondeu. Apenas suspirou. Eu já vivi essa vida antes, Ita. E naquela vida, fiquei calada. Ignorei os sinais. Deixei Brittany destruir tudo por dentro, enquanto Liam envenenava a alcateia por fora. Não cometerei esse erro novamente. E você também não. Ele me olhou. Você me mudou. Eu sorri. Ótimo. E eu falava sério. Porque o homem ao meu lado agora não era apenas Ethan Blackwood, o frio segundo filho com sangue de lobo nas veias. Ele era um líder, um companheiro, um homem capaz de sacrifício e de cura. Brittany continuava sob guarda, trancada na ala leste da propriedade. Recusava visitas. Recusou comida no começo. Depois, finalmente, aceitou falar, mas apenas comigo. Eu hesitei. Não por medo, mas porque eu não tinha certeza do que ainda havia para dizer. Mesmo assim, fui. Ela parecia abatida, sentada de pernas cruzadas no catre, os cabelos desgrenhados, o rosto pálido. Você não veio para tripudiar? Ela perguntou. Não respondi. Então por que veio? Para fazer uma pergunta. Seus olhos estavam opacos. Que pergunta? Se houve algum momento, só um, em que você não me odiou. Ela piscou, pega de surpresa. A voz falhou. Eu nunca te odiei. Fiquei em silêncio. Ela abaixou os olhos. Eu odiava o fato de que eles te amavam mais. Que Ita via você. Que Liam sorria quando você entrava na sala, mesmo depois de você se casar com o irmão dele. Eles não me amavam mais, eu disse. Eu só não fingia ser alguém que eu não era. Você sempre foi tão calma, tão paciente, tão boa. Eu não era boa, Brittany. Eu só estava cansada de lutar uma guerra com você por pessoas que não se importavam com nenhuma de nós. Ela riu, amarga. E ainda assim, você venceu. Não, respondi. Eu sobrevivi. Ela não disse nada. Eu fui embora sem olhar para trás. Naquela noite, Ethan convocou uma assembleia geral no coração da floresta de Blackwood. Todos os lobos, todos os anciãos, todos os guerreiros. Ele ficou no centro do círculo de pedras, e eu ao seu lado, envolta no manto da luna, veludo negro forrado de pele cinza acinzentada. A marca tradicional de uma companheira reconhecida não apenas pelo casamento, mas pelo mérito. Ethan ergueu a mão, e a alcateia silenciou. Hoje à noite, ele disse, fechamos as feridas antigas. Virou-se para mim. Esta mulher salvou o nosso futuro. Não com presas, nem com garras, mas com memória, com verdade, e com uma coragem que eu nunca vi antes. Ele se ajoelhou diante de mim e abaixou a cabeça. A alcateia inteira o acompanhou. Por um longo instante, a floresta prendeu a respiração. Dei um passo à frente e ergui seu queixo. Vocês não devem se curvar a mim, disse em voz alta. Vocês caminham comigo. A partir desta noite, eu não sou apenas sua aluna. Sou o escudo, a voz, a lembrança de que a história não nos define. Nós é que a escrevemos. Os uivos começaram, um por um, depois em uníssono. Não era um canto de guerra. Era um canto de renascimento. Na manhã seguinte, Ethan e eu estávamos de pé no penhasco norte, de onde se avistava todo o vale. Dali, podíamos ver as fronteiras das terras Blackwood, as mesmas que Liam um dia tentou quebrar. Parece diferente agora, disse Ethan. Mais leve. Está, respondi. Porque desta vez, são nossas. Ele segurou minha mão. Tem algo que ainda não te contei. Virei para ele. Nos pergaminhos do conselho, ele disse, há uma profecia. Fala de uma luna que retorna através do fogo e da traição. Uma que lembra o que outros esquecem. Uma que se torna mais do que esposa. Ela se torna a razão da sobrevivência da alcateia diante da tempestade que virá. Franzi a testa. Tempestade. Ele assentiu. Os textos são vagos, mas mencionam uma escolha. Um teste. Já enfrentei traição, morte, guerra. O que mais poderiam testar? Ita ficou sério. Sua misericórdia. Naquela noite, o guarda que vigiava Brittany entrou no grande salão, pálido e sem fôlego. Ela se foi, disse ele. Fiquei paralisada. O quê? Ela escapou. As correntes foram cortadas. Sem rastros. Sem cheiro. Ita rosnou. Ela teve ajuda. Fechei os olhos. Ainda podia ouvir sua voz em meus ouvidos. Você venceu mesmo assim. Será que venci? Ou deixei algo passar? Naquela noite, sonhei com fogo. Brittany no centro das ruínas do templo antigo, com a mão estendida para alguém envolto em sombras. E uma voz ecoando pelo sonho. O passado é apenas a primeira traição. O verdadeiro teste ainda está por vir. Acordei ofegante, a pele suada. Ethan já estava acordado ao meu lado. Você também sentiu, ele disse. Assenti. Em algum lugar, Brittany estava se preparando. E desta vez, ela não buscava vingança. Ela queria poder. Passei os dias seguintes me preparando. Não para outra guerra, mas para uma mudança. Um acerto de contas. Caminhei pelas fronteiras. Conversei com os anciãos. Treinei as lobas. Fortaleci alianças. Criei planos de contingência. Porque eu não era mais apenas aluna de Ita. Eu era um símbolo agora. E símbolos não se quebram. Eles se erguem. Certa noite, Ita se juntou a mim junto ao velho poço de pedra no limite do território. Há rumores entre as alcateias, disse ele. Estão te chamando de Luna Vermelha. Por causa do manto. Não, por causa do fogo. Do sangue. Da forma como você entrou na batalha sem hesitar. Sorri.
Tem um som bonito. Ele pegou minhas mãos. Há uma coisa que ainda não fizemos. Levantei a sobrancelha. O quê? A cerimônia do vínculo. A verdadeira. Sob a lua cheia. Diante da alcateia. De Luna para Alfa. Pisquei. Você quer mesmo isso? Eu preciso, disse ele. Porque nunca mais quero que alguém questione o que você é. Quem você é? E quem eu sou? Perguntei, com a respiração presa. Ele se aproximou. A que me salvou. A que me trouxe de volta. Aquela por quem eu lutaria 1000 vidas. E baixinho. Você não precisa me proteger, Ita. Só precisa caminhar ao meu lado. Ele assentiu. Sempre. E com a lua se erguendo atrás de nós, ele se ajoelhou novamente, não por dever, mas por devoção. E desta vez, eu ajoelhei com ele. Porque a força não estava na dominação, mas na escolha de se ajoelhar por quem sempre se levantaria com você. A tempestade estava chegando. Nós sabíamos, mas desta vez, a enfrentaríamos lado a lado. Como Alfa e Luna, unidos não pelo destino, mas pela escolha. A lua estava alta, quase cheia, banhando as terras de Blackwood em prata. O ar parecia carregado, pesado com algo que não se podia nomear. Lobos sentem isso antes da guerra. Mães, antes do parto. E eu, uma vez filha esquecida, uma vez noiva de segunda escolha, sentia isso agora, pouco antes do capítulo final do meu renascimento começar. Brittany havia desaparecido sem deixar rastro. A curandeira disse que ela não estava ferida quando fugiu. O guarda da ala leste jurou que as correntes estavam intactas na noite anterior. Só uma coisa era certa. Ela teve ajuda. E a noite de lua cheia estava a poucas horas de distância. A cerimônia havia sido planejada por semanas. Não apenas uma celebração, mas um rito de reconhecimento final. O momento em que eu me tornaria oficialmente Luna aos olhos do Conselho Antigo, unida a Ita não apenas como esposa, mas como igual. Ita estava ao meu lado, dedos entrelaçados nos meus, enquanto olhávamos o círculo de pedras onde o ritual começaria. Você está quieta, ele murmurou. Estou ouvindo, respondi. Ouvindo o quê? A terra. Ela sabe de algo que nós não sabemos. Ele me olhou com orgulho, e talvez com um toque de preocupação. Estaremos prontos para ela, disse ele, sem pronunciar seu nome. Não precisávamos. Ao anoitecer, a alcateia estava reunida. Lobos em forma humana e transformados. Anciãos em mantos tecidos com fios de prata, segurando tomos antigos e adagas de ferro. O círculo sagrado estava marcado com giz vermelho e cinzas de pinheiro. Ethan usava preto cerimonial, seu manto trazia o brasão da família, um lobo surgindo do fogo. Eu usava branco. Não por pureza, mas por transformação. Porque não se tratava de quem eu fui, mas de quem eu me tornei. Com o início do primeiro canto, entrei no centro do círculo e me ajoelhei. Ethan se juntou a mim. O ancião Kael ergueu seu bastão. Quem vem à frente para reivindicar o título de Luna? A voz de Ethan ecoou clara. Scarlett, da linhagem Altorne. Companheira do Alfa. Escolhida não pelo sangue, mas pelo vínculo. E quem testemunha esta união? A alcateia ergueu a voz como uma só. Nós testemunhamos. O ritual continuou. Um corte foi feito na minha palma. Outro, na de Ethan. Quando nosso sangue se tocou na tigela cerimonial, o chão sob nossos pés pulsou com calor, magia ancestral reconhecendo o vínculo. E então, o vento mudou. Um uivo cortou a noite, não de celebração, mas de alerta. Em seguida, um grito. Um dos guardas tropeçou até a clareira, o braço ensanguentado. Portão oeste, foi invadido. Ela está aqui. Ethan rosnou, já se transformando. Eu me levantei, a lâmina em punho, antes que alguém pudesse me deter. Sempre foi assim que terminaria. Encontramo-la na clareira atrás do círculo cerimonial. Brittany estava descalça, vestindo um traje em farrapos, o rosto abatido, os olhos brilhando com um dourado anormal. Não o dourado dos lobos. Algo mais sombrio. Ela está marcada, murmurou Ethan, por algo que não é da nossa espécie. Atrás dela, uma figura surgiu. Alta, encapuzada de preto. Não era um lobo. Era um feiticeiro. Magia antiga. Magia proibida. Eu dei a ela o que você nunca poderia dar, disse ele. Poder. Propósito. E ela te deu nosso território, retrucou Ethan. Não, respondeu Brittany. Eu dei ele a você. O feiticeiro ergueu a mão, e o vento rugiu com força. Lobos foram lançados como folhas. O ancião Kael caiu. Rovan se transformou e atacou, mas Brittany o feriu no peito com uma mão de garras afiadas. Ela havia tomado algo. Bebido algo. Tornado-se outra coisa. Você sempre esteve no meu caminho, ela disse, olhando para mim. Não, respondi, dando um passo à frente. Eu era o seu caminho. Você é que nunca o percorreu. Ela gritou e avançou. Nós colidimos. Não como irmãs. Como tempestades. Ela lutava sujo. Rápida. Imprevisível. Eu aparava cada golpe com a lâmina que Ita me dera, borda de prata, núcleo de ferro, abençoada pelos anciãos. Você sempre teve tudo, ela gritava. Até agora, eles se ajoelham por você. Eu nunca pedi nada disso, gritei de volta. Só sobrevivi ao que você não conseguiu. Rolamos pela grama, lâminas, garras e sangue misturados. Por fim, eu a chutei para longe. Ela caiu com força. Fiquei sobre ela, ofegante, a arma erguida. O feiticeiro levantou a mão para me atacar. Mas Ita foi mais rápido.
Em forma de lobo, ele saltou das árvores, os dentes cravando-se no pescoço do feiticeiro. Eles caíram juntos em um borrão de sombras e fogo. O feiticeiro gritou, e se desfez em cinzas. O feitiço se quebrou. Brittany arfou, o corpo tremendo. O brilho dourado sumiu de seus olhos. Ela me olhou. Eu não queria, ela começou. Mas não havia mais palavras. Apenas silêncio. Abaixei a lâmina. Ela estava quebrada. Não por mim, por si mesma. Ita voltou à forma humana, o sangue escorrendo pelos braços, o peito arfando. Ela está viva, respondi. Mas não é mais uma ameaça. Ele estendeu a mão para mim. E você? Segurei a dele. Ainda aqui. A alcateia retornou ao círculo ao amanhecer. O ritual continuou. Desta vez, sem interrupções. Sem caos. Sem tempestades. Apenas paz. Quando o ancião Kael marcou minha testa com o símbolo da luna, uma onda de energia percorreu a terra. Aceitação. Conclusão. Ethan se voltou para mim. Desde este dia, disse ele, nós lideramos juntos. E eu respondi, clara e firme. Não mais atrás. Não mais ao lado. Sempre. Semanas se passaram. Brittany foi levada aos cuidados da curandeira. A escuridão que a havia possuído foi expurgada, mas ela jamais seria a mesma. Visitei-a uma vez. Não falamos. Não foi preciso. Algumas feridas não se fecham, mas param de sangrar. Ethan reconstruiu a alcateia das cinzas. Os jovens foram treinados. O conselho, ampliado. Alianças, restauradas. E eu? Me tornei mais que Luna. Tornei-me lenda. A Luna Vermelha. A que voltou da morte. A que mudou o destino. A que ensinou a um alfa frio como amar. Na primeira lua cheia da primavera, Ethan e eu estávamos de pé no penhasco novamente, mãos entrelaçadas. Ainda escuta a terra? Ele perguntou. Sorri. Está silenciosa agora. E você? O que escuta? Olhei para ele, meu companheiro, meu igual, meu antigo marido relutante. Escuto-o para sempre. E sob o luar, os lobos uivaram. Não de medo, nem de luto, mas de alegria. Porque a tempestade passou. E nós ainda estávamos de pé. Juntos.